Momento em que o foco deles não é essa escolha da carreira, que é uma coisa que para eles parece tão definitiva, para uma vida inteira, né? Então a orientação profissional tenta clarear isso, esclarecer de uma forma dinâmica, com ludicidade, com jogos. Atua na prevenção de crimes, gerencia crises, socorrendo vítimas, intermediando negociações. Detetive e forense. Particular. Me surpreendeu que eu não sei quase nada sobre profissões. Que existe muita coisa que eu nunca ouvi falar, que eu não sei como funciona. E que pode ter pouca gente nesse ramo em função disso, e eu acho que isso pode vir a contribuir. Foi legal porque eu aprendi sobre outras profissões que eu nem sabia que existia. Em qual desses setores você prefere trabalhar? A. Cirurgia plástica para garantir suas férias no Havaí. B. Na emergência, se achando o George Clooney salvando muitas pessoas. C. Na pediatria, das 8 às 20 e tendo um fim de semana livre por mês. O Professor Game, ele vem exatamente para isso, para que eles entendam e aprendam e conheçam as profissões. Eles têm um objetivo que é chegar, né, ao fim do jogo, que seria a aposentadoria, né? Então, e vão passando por todo o jogo da vida, né, assim, né, da vida das profissões, da carreira, né? Infelizmente, muitos pacientes ficam doentes no final de semana e nada de folga, mas você ganha bem. Avance uma casa. Eu gostei muito do jogo, acho que ajuda muito, ainda mais na questão ética do trabalho, na questão profissional, você se tornar um bom profissional e se deparar com situações em que você tem que analisar e pensar se aquilo vai ser bom para o seu trabalho, se vai fazer você ser mais influente, se vai fazer você ir para um bom caminho. Temos as casas verdes que a gente vai discutir, assim, a CLT, como é que é trabalhar no regime de carteira de trabalho, o que é o profissional autônomo, tem a frustração de você ter que voltar a algumas casas, que seria assim, um repensar nessa profissão, a gente pode trabalhar dessa forma. A gente estava assim, ganhando, a gente estava bem e de repente virou tudo e a gente voltou ao início. Eu acho que isso se encaixa muito assim na vida e nas profissões, porque de repente a gente está bem e tudo muda, né? Eu achei isso bem difícil de lidar, mas também interessante para você aprender que nem sempre você consegue tudo que você quer. Ele é um jogo que imita a vida, né, Eliseu? Eliseu, não é um jogo comercial, não, né? É um jogo criado para trabalhar no processo de orientação vocacional. Quer dizer, ele levantar discussões e o principal do jogo é levar o jovem a falar do futuro que para ele está muito distante. O adolescente está envolvido com namorar, com a escola, com questões da adolescência, e é uma grande crueldade que a gente faz com que eles escolham com 15, 16 anos. É muito precoce. Então, qual é a preocupação sobre isso? É como fazer isso da melhor maneira possível. E o jogo, o lúdico, a brincadeira faz com que ele vá falando do bonequinho, ele fala do personagem, ele fala daquilo ali, não é dele. E quando é dele que ele fala, ele escolhe brincar com o artista, não, porque eu queria ter a carreira de artista, mas como eu só posso fazer direito, pelo menos aqui no jogo eu vou ser o artista. E aí ele vai falando sobre isso, e pro profissional que está jogando o jogo, aquilo ali é uma ferramenta fundamental para você saber o que tem prazer, onde está a satisfação. A Miriam estava falando das mudanças do mercado de trabalho, e uma coisa que mudou muito nesse tempo é a coisa do emprego. Esse emprego de carteira assinada, ele está deixando de existir. A gente tem uma nova concepção de emprego, de carreira. Não, mas as próprias profissões, que independente desse aspecto, quer dizer, da informalidade versus emprego com carteira assinada, existe outro aspecto que é a gama de novas profissões que surgem, né, a cada década e que fazem com que você tenha que repensar. Esse próprio jogo, daqui a algum tempo tem que ser... eles não conhecem, né? A gente vê que 55% das inscrições de vestibular são em 6 profissões. Quer dizer, a gente tem mais de 200 profissões e todo mundo escolhe direito, pedagogia, administração, engenharia e letras. São essas 6, mais de 50%. Depois a gente vai pegar outros dados e vai ver que tem um índice de evasão de 50%. Quer dizer, metade dos jovens que entram na universidade abandonam o curso. E dos que se formam, 52% não vão trabalhar na área que escolheram. Então, assim, 1/4 dos jovens desses, muito precoces, que escolhem uma profissão, vão realmente trabalhar naquilo que escolheu. Essa evasão é muito
em prol dessa falta de preparo para a escolha vocacional. Tem uma pergunta aqui do Antônio de Olinda, o que deve fazer alguém que tem habilidade para algo que não gosta de fazer? Isso é alguma coisa que aparece muito, né? Antigamente o garoto que ele era bom em matemática, ele ia fazer engenharia. Hoje a gente já tem uma concepção, eu gosto muito da teoria das múltiplas inteligências do Gardner, que a gente vê que também que o garoto que é bom em matemática, que tem esse raciocínio abstrato, ele pode ser um excelente músico, ele pode ser um excelente psicanalista, porque ele vai entender as abstrações. Então dentro de a lógica, né? A lógica é fundamental para várias coisas. Então uma habilidade, ela pode ser determinismo. Fugir desse determinismo, descobrir o que eu gosto e como é que eu posso aprimorar essas minhas habilidades. A gente pode saber que isso pode ser aprendido. Evidentemente que aquilo que você faz gostando não só tem um sabor diferente, como você se empenha mais. Se você amanhã tiver uma prova para fazer, um concurso de uma área que você gosta, você vai estar muito mais envolvido. Agora esse tema é tão importante porque me preocupa também aqueles que não têm oportunidade de escolher. A vida, entre aspas, os escolhe. Como é que deve ser isso? Como é que deve ser um jovem de classe mais pobre? Ele deve ser incentivado para fazer medicina se ele não tem como? Quem pode custear os seus estudos? Eu já não digo nem a possibilidade de entrar numa escola pública, mas os livros, ficar o dia inteiro numa escola, como é que é isso? Então, eu acho que nós que lidamos com essa área temos obrigação de pensar e refletir sobre isso para melhor organizados pudermos ajudar os alunos. A gente vai para o intervalo e na volta a gente tem muito mais para conversar sobre escolha profissional e sobre os diversos instrumentos que auxiliam os estudantes nesse momento decisivo de escolher a profissão. Até já.